Oi meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam assistindo as minhas aulas. Tudo que eu dou aqui no vídeo é o mesmo arquivo que eu passo para vocês pelo WhatsApp e coloco no portal e coloco nos meios de comunicação, tá? Então, por favor, assistam meus vídeos para vocês terem acesso à explicação das aulas. Vamos começar. A gente teve a primeira aula, que foi a aula de origem da vida, a origem do universo. A segunda aula, a gente viu a química da vida. Então, a gente viu um pouquinho sobre os constituintes, carboidratos, proteínas, lipídios, a água. E hoje a gente vai começar, de fato, a estudar sobre a célula, né? Então, aqui a gente tem uma palavra, ó, citologia. Cito vem de célula e logia, estudo. Então, citologia. Essa vai ser a aula de hoje. Então, citologia, célula, estudo. Citologia é o estudo das células, né? As pequenas fábricas que constituem todo o nosso corpo. As células, elas são fábricas, como se fossem fábricas, que realizam funções para garantir com que tudo corra da melhor forma. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha as unidades formadoras, as organelas formavam células, as células formavam os tecidos, tá? Então vamos ver um pouquinho disso aqui. Olha quem apareceu novamente, o nosso nível de organização: átomo, molécula, organoide ou organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então a gente tá aqui, ó, célula. A gente vai ver nessa aula as organelas e a célula, né? As organelas que compõem a célula. Antes, vamos ver um pouquinho da história da citologia, da história mesmo do estudo da citologia, como que tudo começou, né? Então, aqui no século XVII, esse cara aqui, o Anton, ele criou um microscópio e observou pequenos organismos vivos. Esse era o microscópio dele, um instrumento bem arcaico, né? E ele conseguia olhar os organismos vivos através desse microscópio. Ele tinha como se fosse ele olhava por aqui, ele conseguia ver aumentado, né? Ele conseguia ver os organismos que estavam ali pairando pelo ar. Mais tarde, em 1665, Hooke aprimorou o microscópio de Anton colocando lentes, e com isso foi o primeiro a descrever uma célula. Então ele aprimorou aquele microscópio arcaico, né? E ele criou esse microscópio aqui. E pela primeira vez ele observou uma célula. Ele viu que tinha uma unidade muito pequenininha, aí ele falava: nossa, mas o que será isso, né? Então foi comprovado mais tarde que ele foi o primeiro a descrever essa célula. Em 1839, Chivan afirmou que todos os seres vivos são constituídos por células, mas não sabia como essas células surgiam. Então, Hooke viu que tinha uma célula, descreveu a célula. Mais tarde, Chivan afirmou que todos os seres vivos eram compostos por essas células, né? Mas ele não sabia como é que elas surgiam. Onde vinham as células? Eles sabiam que as células eram compostas de algumas estruturas, mas não se sabia como que elas surgiam, como que elas apareciam, né? Aí, Rudolf Virchow concluiu que todas as células eram provenientes de células pré-existentes. Aquela teoria que a gente viu ontem, lembra? Quando eu falei pra vocês, na verdade, quando a gente viu na primeira aula da origem da vida, que a gente viu aquela teoria de abiogênese e biogênese. Essa teoria aqui da biogênese, que as células, né, os seres vivos eram provenientes de outras células pré-existentes. E comprovaram, então, a teoria celular. Em 1932, o Hooke novamente começou a utilizar um microscópio mais potente, eletrônico, né? Então, bem melhor, para o estudo das células, conseguindo visualizar tudo que tinha dentro dela. Então, aqui, olha, esse microscópio, que é o que mais se aproxima do que a gente tem hoje em dia, né? Ele conseguia observar tudo que tinha dentro da célula. A partir daí, começaram a se analisar as organelas, né? O que era o que fazia o quê. Só que eles utilizavam esses aparatos, né, o microscópio, por que motivo? Porque as células são muito pequenas, a gente não consegue olhar a olho nu, a gente não consegue ver as células voando por aí, né? Então, as células, olha, elas estão aqui, ó, células animais e vegetais. Aqui tá uma sequoia, né, uma árvore grandona. Aqui tá nós, seres humanos, né,
mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, né? Quem é mais alto, quem é mais baixo. A partir de 1 metro, né? O bebezinho, normalmente, criança. E aqui a gente tem o tamanho das células, né? E olha o tamanho dela. 10 micrômetros. Aqui metros, aqui micrômetros. Depois de micrômetro, a gente tem milímetro e centímetro. Micrômetro, muito pequenininho, microscópico, né? Então, as células estão aqui. Observado apenas em microscópio óptico. Beleza. Então, aqui a gente tem essa referência do micrômetro. Um micrômetro é igual a 1 sobre 1 milhão metros, né? Então, se a gente dividir isso daqui, a gente vai ter o tamanho em metros. Então, é muito pequeno mesmo, tá? E aqui, um nanômetro. Nanômetro, se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que é menor ainda. Micrômetro e nanômetro, menor ainda. Por isso que a gente utiliza o microscópio, né? Por isso que a gente tem que utilizar o microscópio para visualizar essas estruturas. Beleza, a gente viu um pouco da história, né? Viu que as células são muito pequenas e a gente viu também que eles conseguiram identificar essas estruturas que ficam dentro da célula. Mas o que é uma célula e quais os componentes intercelulares, né? Quais são os componentes que ficam dentro da célula? Essa é a célula. Vejam, a gente tem aqui uma estrutura que permeia a célula, né, ao redor, né, que dá a entrada e saída. Aqui a gente tem o núcleo. Aí aqui a gente tem complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. A gente tem aqui o nucleolo dentro do núcleo, lisossomo, mitocôndria, centríolo, ribossomos, que são essas bolinhas menorzinhas aqui, e um vacúolo. E tudo isso está mergulhado dentro de um citoplasma, né? Quem vai delimitar esse espaço é uma membrana celular ou plasmática, tá? Aqui, no caso, a gente tem uma célula que tem um núcleo. Vocês veem que tem um núcleo aqui, que tem uma membrana que delimita esse núcleo, né? Então, não confundam membrana plasmática com membrana nuclear, tá? O núcleo está dentro da célula. Essa é a estrutura da célula. Mas todas as células são iguais? Então, por exemplo, as minhas células que eu tenho no meu olho são idênticas às células da minha pele. As células do meu fígado são idênticas às células do meu estômago. Não, cada local tem um tipo de célula diferente. Cada local tem um tipo de tecido, lembra? Tecido, conjunto de células, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a nossa pele. Olha, nós temos melanócitos, né, que produzem a melanina. Aqui a gente tem o pâncreas, célula pancreática. Aqui a gente tem o espermatozoide, que é uma célula, né? E aqui a gente tem o óvulo. São células diferentes também. Então, as células são diferentes com funções, formas, cores, tamanhos e constituintes intracelulares diferentes também. A gente pode ter dentro da célula da nossa pele, o melanócito, por exemplo, uma das células. A gente pode ter mais alguma organela, né? Que é diferente, por exemplo, da constituição de uma célula pancreática. Mas, já falamos das nossas células, de dentro do nosso corpo. Mas e a gente? Tem as mesmas células, por exemplo, de uma planta? Nossas células são iguais às células de uma planta? Nossas células são iguais à célula de uma bactéria? Não. As plantas têm um tipo de célula, as bactérias têm outro tipo de célula e nós, seres humanos, temos outro tipo de célula. As células também se diferem de acordo com o organismo, né? As nossas células são diferentes das células do animalzinho lá, do nosso animal de estimação, tá? Então, tem diferenças entre os organismos. Em relação à quantidade de células, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de célula? Por exemplo, uma bactéria tem o mesmo número de células que a gente?
Não, porque a gente consegue se ver a olho nu. A bactéria é pequenininha, a gente não consegue ver. Seria bom se a gente conseguisse, né? Porque pelo menos a gente ia conseguir fazer uma limpeza e retirar todas as bactérias do ambiente, mas a gente não consegue. Então, significa o quê? Que as bactérias, eu vou começar aqui do centro, tá? Elas são unicelulares. Vamos pro prefixo. Uni, uma. Aqui a gente tem outra definição. Pluri, muitas. Então, unicelular, uma única célula. E aqui a gente tem como exemplo bactérias, que eu já falei, alguns fungos, alguns parasitas. E os pluricelulares? Muitas células. Nós temos muitas células, né? Então, a gente tem alguns fungos, alguns parasitas, plantas e os animais. Olha só que bonitinho. Eles têm muitas células, né? E aqui a gente tem um outro tipo de organismo, acelulares. Lembra que eu falei do A na frente, em sentido de não? Acelular não é formado por células. E alguns pesquisadores acreditam que os vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por nenhuma célula. Claro, eles têm uma estrutura, mas essa estrutura não os define como seres celulares, tá? Entretanto, aqui algumas teorias se alteram. Tem pesquisadores que acreditam que os vírus são sim compostos, são sim células, né? Eles têm células na sua constituição e são organismos celulares. Mas, a princípio, eles são acelulares. O tão chamado vírus, né, que a gente está tendo hoje em dia. Ok. Beleza, já falamos da quantidade de células e já falamos que alguns organismos são pluri, outros organismos são unicelulares. Entretanto, não é só a quantidade de células que se alteram de organismo para organismo, é também como que são essas células. Lembra que eu falei da membrana nuclear, que eu falei para vocês não confundirem com a membrana plasmática? A gente tem uma organização dentro da célula diferente. Alguns seres são eucariontes, ou também vocês vão encontrar eucariotos ou eucarióticos. Significa que possuem célula organizada, núcleo organizado delimitado com uma membrana ao redor, chamada de carioteca. Carioteca é a mesma coisa que eu falei, membrana nuclear. Então, esses organismos, eles são eucariontes. Quando a gente tem esse prefixo eu na frente, quer dizer verdadeiro. E carionte tem a ver com a carioteca, que é o envoltório, a membrana nuclear, tá? Então, olha só, animais e vegetais. Nós, animais, nossas células são eucariontes. E os procariontes, né? Pró significa antes, né? Eles não têm a carioteca. Cariontes, né? De carioteca. Procariontes, procariotos ou procarióticos. Possui uma célula desorganizada, núcleo desorganizado. Dentro do núcleo aqui a gente tem material genético, né? Então aqui nos eucariontes, o material genético ele tá dentro aqui guardadinho, bonitinho. Já nos procariontes, o núcleo está espalhado, né? Olha aqui, a gente não tem material genético tá aqui dentro, ele não tem um envoltório que proteja esse material genético. Então, eles são procariontes. Exemplo, bactérias e algumas algas. E aqui, olha só que bonitinho. Um procarionte e um eucarionte, né? Então, aqui algumas diferenças também entre um e outro. Olha só, aqui o procarionte tem membrana, tem DNA envolto por envoltório, tem organelas, não tem organelas, né? E não tem essa membrana. Aqui, os eucariontes têm membrana, tem o DNA ao redor, tem ribossomo e tem organelas também. Então, procariotos e eucariotos. E aqui, o que a gente tem? A gente tem a célula novamente, e eu quero explicar uma coisinha para vocês. Quando a gente está falando de dentro da célula, a gente está falando do meio intracelular, dentro. E quando a gente está falando de coisas do lado de fora da célula, a gente está falando do meio extracelular, fora da célula. Então, intracelular e extra. Quando eu falar para vocês, uma substância extracelular, vocês vão saber que ela está fora da célula. Uma substância intracelular, dentro da célula. E aqui, olha que legal. A gente tem uma delimitação de uma célula, que é uma microscopia,
Aqui a gente tem a membrana plasmática, aqui a gente tem as organelas, né, dentro da célula, e aqui a gente tem o núcleo. O que a gente consegue observar nessa imagem é apenas a delimitação entre a membrana e o meio externo, extracelular, e a gente tem as organelas aqui dentro, que a gente não consegue ver quem que é quem, né, e a gente tem o núcleo, que a gente também consegue ver bem delimitado. Então, intracelular e extracelular. Ok, agora a gente vai ver a membrana celular ou membrana plasmática. A gente vai ter uma aula só sobre membrana plasmática, para vocês verem o quão importante ela é. E a gente vai ter essa aula específica porque quando vocês entrarem em cosmetologia, vocês vão aprender quais são os cosméticos que conseguem adentrar na célula, por que eles adentram na célula, por que alguns não, qual que é o constituinte que faz com que ele consiga penetrar facilmente, né? Então, a membrana celular ou plasmática, ela é composta lipoproteica. Lembra? Lipo vem de lipídios, proteica vem de proteínas. Os lipídios que a gente tem na membrana são chamados de fosfolipídios, mais as proteínas. Isso faz com que a gente chame a membrana plasmática de modelo mosaico fluido. Essa é a membrana. Os amarelinhos são os fosfolipídios e os rosinhas, os verdinhos aqui são as proteínas. E a gente observa que essas proteínas, elas permeiam esses fosfolipídios, por isso que é um mosaico fluido, né? Esses fosfolipídios, a gente tem um aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui, um do ladinho do outro e um voltado para o outro. Vocês notam que, nesse caso, é difícil, né, uma substância adentrar na membrana. Então, é para isso que servem as proteínas. Elas auxiliam na entrada de substâncias que não conseguem entrar pelos fosfolipídios, né? Qual é a função da membrana, então? Limite entre o meio externo e o meio interno. Recebe sinais extracelulares, então aqui, vamos pensar que é o meio intracelular, tá escrito aqui, né? E o meio extracelular. Então, pode vir um sinal daqui de fora, chegar aqui e a membrana vai passar esse sinal para dentro da célula, tá? Então, recebe sinais. Transporte entre o meio interno e externo. Então, tem uma substância aqui dentro que quer sair, quer ir para outro lugar. Então, também, a membrana vai fazer com que essa saída aconteça ou não aconteça. Tá? Permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva significa que ela seleciona o que vai entrar na célula. Nem tudo ela quer que entre. Ela não quer que entre um micro-organismo dentro da célula para acabar com a célula. Ela não quer que o vírus entre lá dentro. Então, ela é seletiva. Ela pode selecionar. Não quero que isso entre, quero que isso entre. Ela é seletiva. E equilíbrio de cargas químicas. Se a célula tiver com uma carga diferente do meio externo, ela pode morrer. Então, a membrana garante que essas cargas sejam mantidas da forma correta dentro da célula. Aqui a gente tem alguns desenhos, algumas microscopias, né? Olha o que a gente vê aqui. Meio extracelular, meio intracelular e a membrana delimitando esses dois meios. Aqui a gente tem também a membrana, uma vista um pouquinho maior, né? Olhando bem de perto, meio intracelular, meio extracelular. E a membrana aqui, ó. Olha só, as cabecinhas dos fosfolipídios voltados para dentro e as cabecinhas dos fosfolipídios voltados para fora, né? Então, aqui. E aqui a gente tem um outro tipo de membrana, né? Então, a membrana aqui, ó. Essa membrana, ela tem uma coisa diferente, né? Chamado de microvilosidades. A gente vai ver também para que serve essas microvilosidades e por que as células têm essa microvilosidade. Ok, a gente falou da parte externa da fábrica, a gente falou da membrana que delimita essa fábrica, a construção da fábrica da célula. E dentro? Quem tá dentro da célula? Quem trabalha ali dentro, né? A membrana, ela é uma proteção, ela protege o que vai entrar e o que vai sair. Mas e lá dentro? Quem que está realizando as funções daquela célula? Eu gosto de chamar a célula de fábrica, ela realmente é uma fábrica, porque ela produz, ela entrega, ela tem um chefe, né? Bom, dentro da célula,
a gente tem a membrana e a gente tem um material onde as organelas estão mergulhadas. O material é chamado de citoplasma, né? Então, é o líquido onde estão mergulhadas todas as organelas. Então, a gente chama o citoplasma de o interior da fábrica. O citoplasma é o chão da fábrica, né? É onde os outros trabalhadores ali dentro circulam. É um local onde ocorrem as reações intracelulares. E a gente tem o hialoplasma, que é um material líquido, translúcido, formado por água e outras substâncias dissolvidas. Então, a gente tem aqui, essa parte roxinha, é o citoplasma. Ok, se a gente tivesse apenas o citoplasma ali dentro, que ele é líquido, a gente teria uma célula meio molengona, né? Meio assim, parecendo uma geleca. Então, a gente precisa de um citoesqueleto dentro dessa célula. O citoesqueleto são fibras proteicas, né? Proteína, que vai dar sustentação, consistência e firmeza. Então, aqui a gente tem uma outra representação de célula. Vocês viram que a gente pode ver vários tipos de representações. Quando vocês forem estudar, vocês vão encontrar um monte também. E aqui está representado esse azulzinho, é a membrana, né? Aqui os constituintes intracelulares e o citoesqueleto. A gente tem esse laranjinha, tá? Aqui tá aumentado, ó. Que são filamentos intermediários, microtúbulos, filamentos de actina. Então, eles vão dar sustentação e firmeza para o interior dessa célula. E aqui uma imagem microscópica, olha que bonitinho. Aqui o citoesqueleto, né? Dentro da célula, a gente consegue observar como essas fibras, elas garantem sustentação para essa célula. Próxima estrutura, o ribossomo, né? E o ribossomo é a mão de obra, é quem vai fazer o trabalho duro, né? Então, ele participa da produção, síntese. Quando a gente fala de síntese, a gente está falando de produção de proteínas dentro da célula, né? Eles podem estar livres intracelularmente ou presos em outra estrutura, no retículo endoplasmático. Esse aqui é o ribossomo. Função, produzir proteínas. Eles participam da produção de proteínas. Vamos para o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um faz-tudo, porque ele resolve tudo dentro da célula, né? Então, eles são sacos achatados, túbulos, ováculos e vesículas. Então, esse aqui é o retículo endoplasmático, né? Fica ao redor do núcleo, olha o núcleo aqui, né? O núcleo brilhoso aqui, né? Importante. E ao redor fica o retículo. Função: transporte de material, armazenamento de substância, regulação osmótica e síntese de diversas substâncias. Vocês notam que aqui a gente tem um retículo endoplasmático com umas bolinhas, né? Parece que tá com catapora. E aqui a gente tem um retículo endoplasmático que não tem bolinha, né? Vamos ver o que é um e o que é outro. Sem bolinha, retículo endoplasmático liso. Com bolinha, retículo endoplasmático rugoso. Lembra que eu falei que os ribossomos, eles podem estar aderidos ao retículo? Então, eles estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso vai produzir hormônios, lipídios, produz substâncias que inativam hormônios e não tem ribossomos aderidos. Já o rugoso, ele tem os ribossomos aderidos, essas bolinhas roxas, realiza o transporte de material do interior da célula e participa da produção de proteínas. O liso produz lipídios e o rugoso produz proteínas. O ribossomo, ele não auxilia na produção de proteínas. Então, se a gente tem um retículo com ribossomo, a coisa que ele vai fazer é produzir proteína. E aqui, olha, o núcleo, uma imagem microscópica, tá? E aqui o retículo endoplasmático, sacos achatados. Próxima estrutura, o complexo de Golgi, né? Aqui o complexo de Golgi é o entregador, né? Por quê? Porque ele vai entregar tudo aquilo que é produzido e vai embalar em vesícula e vai mandar para dentro da célula para onde tiver que ir. Então, eles também são sacos achatados, empilhados, ligado ao retículo endoplasmático, ele fica bem pertinho do retículo. E a função principal, embalagem, empacotamento e expedição. Então, esse é o retículo endoplasmático, ele tem esses sacos achatados e olha o que se formou aqui, uma vesícula. Então, aqui pode ter uma substância que tá vindo, tá vindo, tá vindo. O complexo de Golgi tem a função de embalar essa substância dentro das vesículas e mandar para onde tiver que mandar dentro da célula. Aqui o complexo de Golgi, né? Dá para ver bem nessa imagem.
E agora os lisossomos. Os lisossomos é o setor da limpeza, ele vai garantir a limpeza dentro da célula, vai garantir que não tenha nenhum micro-organismo dentro da célula fazendo mal para essa célula, nenhuma sujeira lá dentro, né? Ele tem um formato esférico e internamente do lisossomo, isso aqui tá bem aumentado, tá? Porque o lisossomo ele fica dentro da célula, ele é bem pequenininho. Ele tem enzimas digestivas que vão destruir os micro-organismos. Olha nessa imagem, tem uma bactéria parada aqui, o lisossomo vem, pega essa bactéria e destrói com as enzimas. Tá vendo que ele libera um líquido, como se fosse um líquido laranja, né? Então aqui ele tá digerindo essa bactéria e fazendo com que ela saia da célula, porque ela não é para ficar naquele lugar, tá? Próxima, mitocôndria, que é a que eu mais gosto. A mitocôndria, ela é um entregador de marmitas, né? Ela é um entregador de comida, ele vai dar força, energia. A mitocôndria, ela produz energia em forma de ATP, né? Então, ela é globosa e é semelhante a um amendoim, né? Ela tem essas estruturas internas, mitocôndria aqui, e ela libera energia. Aqui dentro vai ser produzido o ATP, a energia. E essa energia, ela vai ser produzida de acordo com o que entra na célula, né? Então, pode entrar carboidrato dentro da célula, na verdade vai entrar o pequenininho, a micromolécula, né? Ela vai entrar na célula e aí a mitocôndria vai utilizar essa substância para produzir a energia. A mitocôndria aqui, microscopia, né? Olha, dentro da mitocôndria. Centríolo. O centríolo, ele é o investidor. Por que ele é o investidor? Porque ele vai, dentro da célula, ele vai auxiliar no processo de divisão. Então, a célula tá lá, paradinha, né? Aí a célula se dividiu. O núcleo manda um sinal e fala, eu quero me dividir agora, eu quero produzir outra de mim. A fábrica quer abrir uma nova filial. E quem vai ajudar vai ser o centríolo, né? O centríolo, ele vai fazer com que um vai para um lado, outro vai para o outro e a célula se divida. A gente vai ter uma aula só sobre isso também, sobre mitose, meiose, divisão celular, né? Então, ele é organizado em microtúbulo proteico, organizado em cilindro, participa do processo de divisão celular. Por isso que ele é um investidor, porque ele vai ajudar a célula, ela tá aqui, e ele vai ajudar a célula a dividir e formar duas células. A última estrutura, que a gente vai ter uma aula também específica para ele, na verdade, porque é o núcleo, né? O núcleo, o chefe, né? O chefe, o comandante, ele é que vai dar as ordens do que vai acontecer dentro da célula. Ele tem uma forma variável, né? E ele comanda toda a célula. Ele tem um envoltório nuclear, né? Então, a célula tá aqui em volta, ele tá dentro da célula. Ele tem um envoltório nuclear, carioteca. Envoltório nuclear, carioteca, membrana nuclear, a mesma coisa, tá, gente? E dentro do núcleo, a gente vai ter o material genético, né? A cromatina, que é a informação genética, o DNA. Além disso, ele tem uma outra estrutura, um nucleolo, que contém grande quantidade de RNA e de proteínas. Então, a gente vai ver, em específico, o núcleo em uma aula só para ele. Olha como ele é importante, né? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E qualquer dúvida, pode me perguntar, tá, meninas? Beijo!